Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O tal Superman do Mal ficou muito popular recentemente. Várias obras abordaram esse personagem que não era o Superman, mas era tipo um Superman do mal. Homelander, o Omni-Man, o próprio Superman, né, ficou malvado naquele universo distópico lá que o Zack Snyder nos apresentou em Batman vs Superman. Então esse é um conceito muito interessante porque ele é um alienígena, veio pra Terra, mas a gente deu a sorte dele ser bondoso. Mas se ele não fosse? Essa é a premissa muito poderosa e chamativa de Brightburn, Filho do Mal. Filme que ficou conhecido justamente como aquele filme do menino Superman do mal, sabe? E que hoje aparece aqui no Piuí porque pra muita gente ele é um filme extremamente subestimado, que passou batido, mas que deveria receber mais atenção. Então apague as luzes do seu quarto e bora falar um pouco sobre Brightburn em mais um Filmes que Existem aqui do Piuí. Com certeza você não é nenhum super, né? Isso você não é. Mas você é um homem ou uma mulher, uma pessoa que pode ser muito do mal se não deixar um like no vídeo agora mesmo. E se a maior esperança da humanidade fosse na verdade um grande vilão? Essa é uma ideia que o James Gunn teve e brincou enquanto ele estava fazendo ali Guardiões da Galáxia. Mas ele estava na Marvel, né? Ele não poderia fazer um filme do Superman, então ele poderia brincar com uma versão alternativa do personagem. Rabiscou algumas ideias, apresentou para os amigos e meio que imaginou, cara, seria legal fazer um filme desse, né? Olha que legal! Mas nesse período o James Gunn sabia que ele não podia ter nenhum tipo de associação com nada que fosse muito parecido com o Superman. Então ele pegou essa verdadeira história espelho que ele criou, que é sim baseada em absolutamente tudo do Superman, e terceirizou essa produção com os seus familiares. Esse filme aqui é um grande produto do nepotismo e da amizade. Existem nepotismos que a gente gosta e outros que a gente não gosta. Por exemplo, o James Gunn sempre chama a mulher dele para os projetos, o irmão dele, e a gente passa um pano. Aqui tem o primo dele. Tem o primo dele também, o Sam Raimi, por exemplo. Já chamou o irmão dele também, e para nós tudo bem. Agora é quando é um Paul W.S. Anderson e chama a sua família, aí vira problema. Vai se foder, vai! Felizmente não é o que acontece aqui, e o resultado dessa grande empreitada do nepotismo, essa verdadeira festa do nepotismo, foi Brightburn, Filho do Mal, filme que para muita gente merece mais palco. Lançado em 2019 com o roteiro de Brian Gunn, irmão de James Gunn, e Mark Gunn, primo do James Gunn, que juntos já haviam escrito Viagem 2, A Ilha Misteriosa. Aqui, o filme Brightburn vai ter a direção dele, David Corenswet. Não, David Yarovsky. Yarovsky. Deve ser Yarovsky, do filme Confinado. Eu falei Brightburn, Filho do Mal, umas 4 vezes. E o nome do filme é Brightburn, Filho das Trevas. Brightburn, Filho das Trevas, diferente. As trevas, elas também não deixam de ser o mal, né, cara? Depende. O Cavaleiro das Trevas, o Batman, ele não é mau. Quer dizer, às vezes não. O filme abre com o casal Tori e Kyle Breyer trabalhando, né, fazendo a fritação de bife para ver se eles conseguem botar um filho no mundo. Entretanto, no meio do rala e rola, cai um meteoro na fazenda deles. Meteoro da paixão? Cara, talvez possa ser, mas aparentemente isso é na verdade um pod, uma nave de fuga. E dentro dessa nave, obviamente, tem um bebê. Bebê esse que eles pegam, levam até um hospital e depois se dirigem à polícia. Afinal de contas, caiu um bebê do céu, né? Não, porque aqui é um casal burro de quadrinhos que decide adotar a criança e não fala nada pra ninguém. Deixa, vamos fingir que só veio. Como é que tá o nosso mocinho hoje? Ah, meu garotão, olha só, tá sentadinho. A esse bebê, então, é dado o nome de Clark Kent. Quer dizer, é Brandon Breyer. E aqui a gente vê ali o crescimento dele que se deu com essa família. Foi tudo muito feliz, tudo muito simples, de muito coração. A gente tem vários filmes ali gravados em casa que mostram isso. Enfim, Brandon Breyer levou uma vida normal com a sua família, até que ele completa 12 anos de idade. Um capeta em forma de guri. Hoje nós chegamos aqui no estúdio e a gente teve que faxinar ele por completo. Porque sim, somos nós que limpamos o estúdio e não, esse nunca é um bom dia. Exceto hoje, porque logo que a gente acabou, olha o que chegou aqui.
alegria em forma de cubo. A Nerd ao Cubo é o maior clube de assinatura geek do Brasil. Todo mês você recebe um cubo temático com produtos muito maneiros. E todos eles são oficiais e licenciados. Olha só essa estátua do Scorpion maneiríssima que vai direto pro cenário do Piuí Games. Veio na Nerd ao Cubo. Além disso, sempre vem uma camiseta, alguns colecionáveis e até revistas, livros ou itens de escritório. Um mais da hora que o outro. Todos são super limitados e a maioria deles é exclusivo Nerd ao Cubo. Curte itens nerds e quer se presentear? Nerd ao Cubo, porque você vai estar, né, como a gente, vivendo um dia tépido, um dia chato, tendo que fazer uma coisa que você não gosta e do nada vai ter essa surpresa para alegrar seu dia. Lembrando que utilizando o cupom PIUI você vai receber um descontão na sua assinatura. Então, acesse o link que está aqui na descrição e aproveite, assine Nerd ao Cubo. Brandon vive a sua vida normal, como ela falou, até os 12 anos de idade, porque daí os poderes dele começam a aparecer e aí esse gurizinho vai passar por uma transformação. Um certo dia ele se irrita com um cortador de grama, arremessa ele. E essa cena em que ele arremessa o cortador de grama longe é uma referência a Smallville, quando o Clark Kent joga um trator longe. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? E um detalhe interessante, tá? É que os poderes dele começam a despertar depois que ele estava dormindo e começou a ouvir umas vozes bizarras vindo da sua nave, que é guardada no celeiro pela família. Ah, Xarabacanto, Ebesarashumarabá. Of the King the Power. Arachamarahila, Samalaya. Uri, Xará, Xarás, eu matarei aqueles que são do Satanás. E como já ficou claro, esse filme vai se inspirar em Superman o tempo inteiro, fazendo referências a Smallville, aos filmes clássicos, ao gibi. Então todo esse contexto de fazenda, os pais que moram retirados de todo mundo e tal, mesma coisa, né? Igualzinho. E como tudo é muito fiel, a virada também é muito legal, porque ele começa a ser atraído pro celeiro, por exemplo, e ali a gente vai ter umas cenas já com uma pegada de terror. O clima do filme muda, a fotografia fica um pouco mais escura e a gente percebe que a coisa vai ser um pouco diferente dali em diante. E o Jackson Adam, que faz o Brandon, ele tem cara de maluco, o que colabora com o filme, né, porque ele é um guri muito esquisitinho. Não é um grande ator. Já vamos deixar claro aqui que ele não faz um grande papel na vida dele, né, ele só tá ali assistindo, mas pelo menos a cara de maluco ele tem, né. Ele é tipo o Asa Butterfield, o perfil inclusive lembra, só que ele não é tão talentoso. Tá me tirando? O Brandon começa a perceber essas coisas diferentes nele, o seu corpo está mudando e a nave, quando o atrai até o celeiro, começa a fazer com que ele compreenda o que está rolando, porque ela começa a soltar essas mensagens numa linguagem que a gente não entende, mas que falam coisas como: compra um Astra e rebaixa ele. Se for casar e separar depois, não precisa pagar pensão pros filhos, não dá nada. Ouve só as Top Brasil do Spotify. Tem várias falas ali que deixam o garoto não assustado, mas interessado. Aliás, tem algumas outras falas que falam o seguinte: é só você casar com várias mulheres aqui e fazer um harém, meu filho. Ah não, isso é do Superman, né? Confundi. São fáceis porque elas são pobres. É maldade em cima de maldade e esse garoto começa a absorver isso de uma outra forma. Ele não fica assustado, na verdade ele fica até um pouco tentado. Prova disso é, por exemplo, a paixonite que ele tinha pela Caitlyn, a sua colega de escola, que era a única que não zoava ele. Afinal de contas, ele é um grande esquisito, então todos da turma sempre fizeram piada com ele e tudo mais, menos ela. E aí ele tem uma certa paixonite e agora, um pouco mais encorajado e com poderes, ele decide que a melhor maneira de se aproximar dessa garota é invadindo o quarto dela à noite para ficar atrás da cortina observando o que a menina faz. A garota acaba descobrindo isso e chama ele de tarado na frente de todo mundo. As pessoas apontam um dedo para ele e falam: hahaha, você é um perdedor! Olha a mãe dele! Você não é de nada! Quebra a cara dele, menina! Quebra a cara dele! Não! Você não é de nada! Quebra a cara dele, menina! O professor vê essa situação aí, fala pra ela parar com isso aí, pra ir lá ajudar o garoto que tava no chão a levantar e tal. E no momento que isso acontece, o garoto aperta a mão da menina e quebra como se fosse bolacha creme cracker. Brandon! Me solta! Brandon, para!
Inicialmente, os pais do Brandon pensam assim, cara, isso aqui não é nada demais, foi um acidente que aconteceu, entendeu? E aí Eles poderiam pensar assim, cara, esse garoto, um alienígena, caiu alguns anos aqui no quintal e agora tá quebrando a mão de uma garota na escola. Será que a gente vai se incomodar agora com isso aí, levar pra alguma... pra um órgão governamental, pra alguém que entenda? Não. Ah, ele só quebrou a mão da menina, entendeu? Deixa de boa, deixa quieto que tá tudo bem. Só que algum tempo depois, ele queima as galinhas da fazenda, ele mata as galinhas. E aí, meu amigo, aí o pai dele já, acende uma luz vermelha aqui, entendeu? Quebrar a mão da menina, tudo bem. Agora matar as galinhas, aí é sacanagem. Isso não foi lobo, olha. Não foi um animal. Eu acho que foi o Brandon. E ele vai lá e fala pra mulher dele, que é interpretado pela Elizabeth Banks. Aliás, ele é interpretado pelo namorado da Pam, né? Ex-namorado, eles terminaram pra ela ficar junto com o Jim. Essa é uma história que a gente viu lá. Desculpa pelo spoiler. Listen, Jim. Mas só até que ele chega pra ela e fala assim, ô minha querida, vamos dar um jeito nisso aí, né? Não tá legal. E a mulher se nega. A mulher não quer saber de resolver isso aí. Não, pode parar com isso aí. Esse filho é meu, a gente vai educar ele. Você também não consegue explicar. Caio, para. Foi só o lobo. Vou voltar pra calma. Porém, algum tempo depois, o Brandon é atraído até o celeiro de novo. Toda noite essa nave quer papinho com ele, entendeu? Ele vai e a mãe o segue até lá. É ali que ela vê o garoto levitando e ouvindo a Xalabalanca, que é a nave conversando com ele, né? E ele tá repetindo essas palavras. Of the king, the power, the man, the best. Ele acaba acordando ali, caindo na nave e se corta, revelando que a nave é capaz de feri-lo. Ela seria mais ou menos a kryptonita do Brandon. Em certo momento a Tori conversa com o garoto, explica pra ele a origem dele. Olha, filho, você caiu do céu, né? Como se fosse um anjo. Você deve ser um alienígena, aliás. Nossa, e aí ele fala assim, mãe, tu tá achando que eu sou otário, tu vai me contar que a cegonha me trouxe depois de todos esses anos de vida. É, mas é o que aconteceu mesmo, né? E o garoto fica meio revoltado, não gosta muito disso aí. Ele, inclusive, foge e, em certo momento, consegue decifrar a mensagem da nave, que fala o seguinte: conquiste a Terra, mande em tudo, eles não são de nada. Acaba com eles. E depois deixa um like no Piuí. Dominar, claro. Dominar, claro. Bom, com isso, o garoto vira o catiço, ataca a Erika, que é a mãe da Kathleen, começa a fazer cara de maluco pra todo mundo, ele vai lá num cantinho, fica lá, olhandinho, só louco pra matar alguém, ele vira o capeta. Um capeta em forma de guri. Inclusive, essa morte da Erika, que ele segue ela até uma lanchonete, e ali, meus amigos, tem uma cena envolvendo um caco de vidro e um olho, que é muito lembrada e é muito memorável, porque nesse momento aqui ele começou a virar um super vilão, tendo inclusive o seu próprio uniforme, que eu sei lá como ele fez, mas ele fez. E assim, ó, a transformação do Brandon, ela é muito apressada. É vapt-vupt. Ele ouviu 2, 3 conversando na nave, olhou pra garota Kathleen, não gostou do bullying e agora ele é o capeta na Terra. Nada do que a mãe e o pai dele ensinaram serviu de algo, entendeu? Eles não conseguem frear nenhum ímpeto do garoto. Inclusive as cenas que aparecem aqui da galera fazendo bullying com ele e tudo mais, que parece que vão ser desenvolvidas e que vão ser uma espécie de motivação para ele ficar malvado, assim, elas meio que são descartadas, porque o filme chega um momento em que ele trabalha de uma maneira que parece que ele ouviu alguém falar assim, ô Brandon, faz maldade, faz. E ele simplesmente virou uma chave e pum, vou começar a fazer muita maldade. O que eu quero espalhar maldade. Ah, e o ator, o Jack Dunn, que o Miguel comentou que tem essa carinha de esquisito e tudo mais, pra mim, ele é absurdamente apático. Então, quando ele tem que ser uma criança normal, ele não consegue, e quando ele tem que ser um vilão, ele também não consegue. Felizmente, ele não vai ser assim tão exigido, mas eu acho que ele realmente entrega muito pouco. Entregou o que podia, mas podia pouco. Ninguém tem paciência comigo. Apesar de toda a maldade do Brandon, ele ainda quer esconder as coisas dos pais, entendeu? Então ele chega lá pra Meredith, que é a tia dele, que trabalha na escola, e fala, olha, tu fica de bico fechado, senão eu vou matar tu papá, tu mamá, tu filhacita, pra matar todo mundo. Plato plomo. Isso não vai ser bom pra ninguém. E não vai ser nada
Nada bom pra você. Ela não aceita, obviamente, e ele então decide que vai tirar a vida da própria tia. Só que o tio dele, o Noah, aparece ali pra intervir. Ele chega na casa bem na hora, e aí ele fala: ô moleque, o que tá fazendo aqui dentro da minha casa com essa roupa de esquisito, dentro do meu guarda-roupa aqui, uma puta de uma cena esquisita? E aí ele começa a puxar o Brandon pra levar embora. Só que chega um momento em que o garoto perde a paciência e arremessa o Noah pra longe. Bom, o Noah, que não é burro nem nada, vê essa situação e fala assim: quer saber? Tô fora. Entra na caminhonete e vai embora, deixando pra trás sua mulher. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ele vai embora contar pros pais do garoto que tá dando merda. Só que ele deixou a mulher dele lá na casa e o garoto também. Que isso, cara? Ele fugiu, na verdade, entendeu? Mas o Brandon, a essa altura, já aprendeu a voar. Então ele vai atrás desse carro voando, pega essa caminhonete, ergue ela lá no alto, uns 3 metros de altura, e lá de cima ele joga a caminhonete pra baixo. E aí, quando rola um impacto ali da caminhonete com o chão, o motorista vai pra frente e a mandíbula dele aqui, ó, bem no meio da boca, pega na direção e traçalha tudo. Esse filme tem o lance do gore, entendeu? Ele gosta de botar essas mortes super violentas, vai mostrar as tripas, o sangue, os músculos retorcidos e tal. Quem gosta de violência vai curtir bastante essas mortes. Essa cena que eu achei legal, achei que é bem feita a divisão ali da mandíbula dele e tudo mais, achei interessante e achei que ela funciona, apesar desse filme ter um orçamento muito baixo e às vezes ele precisar fazer muito uso de CGI. Nessa cena funciona, mas de modo geral os poderes do Brandon, dá pra ver que é por limitação financeira, eles não podem ser muito mostrados, né? Então às vezes ele vai voar e aparece um take de 1 segundo dele indo pra algum lugar, mas é tão rápido que é difícil de ver, entendeu? Porque você percebe que eles não tinham grana pra fazer da maneira como gostariam e tiveram que adaptar um pouco as coisas. Mas eu acho que funciona bastante a parte dos poderes, assim. Pra mim é o menor dos problemas do filme. Ele, mesmo que não tenha aquela escala grandiosa que teria no filme do Superman, você pode passar um pano que ele tá aprendendo a usar os poderes ainda, que ele é novo e tal. Então funciona bem. Muito obrigado. No dia seguinte, os pais chegam pro Brandon e falam: olha, teu tio morreu. E o garoto que tava tentando disfarçar as situações e tal, supostamente tava tentando disfarçar, caga e anda pra essa informação. O que eu acho um pouco incongruente, assim, sabe? Ele não tava querendo esconder que tava fazendo merda na escola, por que ele não fingiu um pouco de emoção, sabe? Tipo, o tio morreu. Ontem à noite, o seu tio Noah... Ele morreu ontem à noite. Tá bem. Definitivamente ele veio de outro planeta e ele tem poderes, e entre esses poderes não está a inteligência, porque o menino, ele realmente, tudo que ele pode fazer para parecer suspeito, ele faz. Está me chamando de burro? O pai acha estranho, vai investigar as roupas do garoto, encontra sangue numa das roupas de herói dele lá que ele fez, tenta falar pra mãe, só que a mulher se nega. Ela, não, isso aí é intriga da oposição. Tá bem aqui. Pode ser qualquer coisa. Não. Foi por isso que ele escondeu ontem à noite. Isso é sangue do Noah. O Kyle decide então que ele vai dar um jeito nisso por conta própria. Ele fala pra esposa dele: vou levar o nosso filho pra um passeio de homens, de pai e filho. Vou lá com ele, vou ir pescar, vou ir caçar, na verdade. E aí os dois saem de carro, vão pra essa caça de cervos e animais selvagens, e quando o moleque dá bobeira e fica de costas, o pai pega o rifle e com muita dor no coração, mete pipoco no coco dele. Aí o moleque se sente traído, pega a cabecinha do pai dele assim, ó, e usa raios de CGI pra queimar tudo ali. Matou o papai. Brandon, não, desculpa. E assim, esse filme ele surgiu pra ser a versão do mal do Superman. De fato, ele funciona como isso, mas ele saiu numa época que tinham vários filmes de heróis no mundo real, tipo Kick-Ass, aquele Super, que é do James Gunn. Também até um The Boys, né, que saiu ali perto. Então fica difícil não comparar esse filme com outras obras, e aí fica pequeno pra esse aqui, né? Porque ele nada mais é do que, agora o Superman garoto mata. É isso. Aqui tem coragem. Tem muita gente que adora esse filme e considera ele muito subestimado, porque ele tem uma pegada de terror que é diferente dessas outras obras, ele tem a sua identidade, mas pra mim é muito difícil não comparar ele com The Boys, por exemplo, que aí vai ter um Superman muito melhor, que é o Homelander,
vai ter personagens muito melhores, muito mais bem desenvolvidos, uma narrativa muito superior. Então, honestamente, na minha opinião, Brightburn está exatamente onde ele deveria estar no panorama do cinema. Que é ali, ó, na beirola do esquecimento. E eu fico triste que não teve mais comédia nesse filme. Ele meio que se leva a sério várias vezes. Ele até tem uns gracejos, até porque é dali da trupe do James Gunn, mas eu acho que podia ter mais. O filme se leva a sério em vários momentos, só que, porra, é um adolescente com o poder de Superman que mata os familiares e conhecidos, então poderia fazer uma piadinha ou outra, né? É que o problema é quando ele começa a se levar muito a sério, aí você percebe que o comportamento do garoto deveria ser diferente para ele encobrir essas coisas, se esse é o propósito dele. Você começa a perceber esses problemas. Não, esses pais burros. Entendeu? Você começa a achar os pais dele burros demais, essas coisas começam a ficar mais incongruentes quando o filme se leva tão a sério assim. Se fosse mais na comédia, eles poderiam inclusive fazer graça com esses pais que nunca fazem nada, né? Tá o óbvio na cara deles e eles não se mexem. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. E eu também acho que esse filme fracassa várias vezes quando ele tenta criar tensão. Essa cena, por exemplo, que o pai vai levar o filho pro meio do mato pra tirar a vida dele, mas aí essas coisas dão erradas. Cara, essa cena não consegue criar essa tensão. Pra mim, esse filme, ele sempre tem as coisas muito apressadas, sabe? Elas simplesmente acontecem e elas meio que não têm peso. E a gente já viu cenas assim acontecerem em outros filmes, em outras séries. The Walking Dead tem a cena do Rick indo com o Shane no meio do mato e tem um tempo de construção daquilo lá. Os personagens também são muito melhores, muito mais bem desenvolvidos lá, né? Então aqui as coisas, elas acontecem, elas têm algum peso e pra isso o filme, inclusive, aposta bastante no gore, que o Miguel falou, né? Como via roteiro ele não consegue fazer tanto isso, então eu acho que o gore vem pra dar esse impacto na gente das mortes. Enquanto o Brandon mata o pai, o xerife chega na casa da Tori e fala: olha, eu quero investigar o teu garoto porque ele é meio esquisito e tal. Tem várias tretas envolvendo ele, né? Quebrou a mão da coleguinha e tal. E em algumas cenas de assassinato tem um símbolo desenhado. A gente queria ver se por um acaso ele não desenhou isso em algum lugar, se ele não tem alguma conexão com essas coisas. A Tori manda o xerife embora, fala que ele não tem nada a ver com isso aí, mas ela fica com a pulga atrás da orelha, vai pesquisar e encontra. O garoto desenhava aquele símbolo. Todo o quarto dele em um monte de cadernos. Aí ela olha mais uns cadernos, tem todas as mortes que aconteceram no filme, ele ilustrou como elas iam rolar, entendeu? E aí é aquela história, roteiro preguiçoso, que não sabia como mostrar essas coisas, aí tá lá no caderno do menino. Ótimo desenhista, né? Excelente desenhista. Ali ela descobriu, né? Ali realmente caiu a máscara do menino, ela descobriu. Primeiro, que o menino é malvado. Segundo, que o menino desenha bem. E terceiro, que ele é muito burro, né? Realmente é um alienígena que veio de um local onde eles só faziam cagada. São os ignorantes, devem ter ficado sem planeta por conta disso. Você vai ser o campeão dos burros. Me chamou? Bom, após encontrar todos esses desenhos e uma carta assinada pelo menino que diz que ele mata um monte de gente e é muito malvado, aí ela fala, eu acho que é verdade. Eu acho que ele é malvado. Vou ligar pro meu marido. Aí ela liga, o marido não fala nada, mas ela já começa a falar, entendeu? E eu não entendo muito bem isso, porque quando eu telefono pra uma pessoa, eu espero que ela fale alô. Se ela não me fala alô, eu não saio assim, oi, tudo bem? Olha só, o nosso filho é um grande assassino, precisamos dar cabo dele. O garoto escuta isso, agora quer dar cabo da mãe. Ele matou eles e... ele... Ela chama a polícia, aparecem 2 policiais, mas o Brandon acaba dando cabo facilmente. Então ela corre até o celeiro, vai até a nave, pega uma chave lá, que ela quer usar como arma, né? Afinal, aquele metal fere o garoto. Só que o garoto vem pra cima e ela não quer matar ele, ela tá desesperada. E aí ela apela ao maior poder de todos, maior do que a super força, do que o voo, do que os olhos laser, tá? O poder do amor. Lembra, filho, de como a gente se divertiu? De quando a gente assistia ao programa do Silvio Santos junto, lembra? Roda, roda, Jequiti, você sempre adivinhava as palavras antes dos participantes, lembra disso? Lembra da banheira do Gugu, que você nem podia assistir, mas a mamãe deixava? Ela tenta usar o poder do amor. Você era tão pequeno e frágil e nós só queríamos te proteger. E por um tempo funciona, porque o menino começa a ceder. Só que quando ela tá cedendo, a Tori pega aquele pedaço de nave e tenta matar ele. E aí ele antevê ali o movimento dela, consegue se proteger e nesse momento, mais uma vez, ele vai se sentir traído por quem mais amava.
Então ele vai subir com a mãe dele lá no altão, dessa vez uns 500 metros. Até a estratosfera, lá onde tá o Marcos Ponte. Ele sobe lá em cima, vê o Marcos Ponte, manda um tchauzinho pra ele e joga a mamãe dele lá de cima no chão. Meteoro da paixão. Não contente com isso, do nada, bem na hora, ele tava num cruzamento, abriu o semáforo e passa um avião comercial. E ele puta da vida já. E aí ele pega aquele avião comercial, arremessa inteiro no chão pra encobrir os rastros, entendeu? Fica parecendo que foi um grande acidente, que os pais dele e os policiais que ele acabou matando lá naquela fazenda, na verdade, foram vítimas desse avião que teria caído ali. Ainda bem que destruiu também o caderninho que ele relatava tudo que ele fazia, né? É que me escapuliu. Assim, eu não quero mais uma vez fazer comparações, mas já que esse daqui é um filme que é inteiro sobre se comparar com outros filmes, tem uma série chamada The Boys, que tem uma cena envolvendo um avião e o Superman do mal de lá, que é o Capitão Pátria, que ela demonstra o quão escroto é aquele personagem, sabe? Você sente a maldade dele, entendeu? Só que é outro nível, né? Do que do nada passar um avião em cima do celeiro, naquele exato momento ele pegar o avião e jogar. Nossa, cara, eu vou dizer uma coisa, esse filme aqui não é ruim, mas ele é um filme tão foda-se, mas tão foda-se, e tem tantas outras obras que trabalham a mesma ideia dele e que são tão melhores que eu juro que eu não entendo o amor que algumas pessoas têm por Brightburn. Eu não entendo. Talvez não funcione com burros. Na manhã seguinte, o Brandon aparece no meio dos destroços, sobrevivendo, né? Ele conseguiu vencer aquilo tudo. O pessoal vai lá, bota aquela cobertinha em cima, sabe? Essa daí, cara, os americanos, a polícia americana pode estar fazendo 45 graus que eles vão te botar um cobertor nas costas. E aí termina tipo psicose, né? Com ele vencendo e enganando todo mundo. Aí nos créditos a gente vê várias notícias mostrando que ele tá tocando os araios no mundo inteiro. Também temos uma aparição do Michael Hooker, né, que ele faz um vlogueiro falando sobre teorias da conspiração, do garoto dos poderes, já que James Gunn, né, além de ter os parentes, ele também tem esses amigos recorrentes que ele coloca nos filmes, né? E eles vão todos comer a gente no café da manhã se não tomarmos uma providência e reagirmos. E aqui tem ele fazendo esse cara da conspiração, que provavelmente já teve uns 3 episódios lá com o Vilela no Inteligência Limitada pra falar algumas paradas muito bizarras. E isso aqui é pro Brightburn 2, né? E aqui era uma grande preparação de terreno para Brightburn 2. Isso porque esse personagem revela que os seres superpoderosos estão pela nossa Terra destruindo várias coisas. Então, assim, na teoria ele deixa espaço para uma continuação. Aguarde e confie. Acabou. Brightburn, filho das trevas e não filho do mal, como o Léo gosta de chamar, custou 6 milhões e faturou 33. Fez uma graninha, mas também grandes coisas, né? Ninguém se importa. As críticas foram mistas, porque o filme, ele é isso, entendeu? Ele é legal. E deu. Assim, ele tem coisas legais, mas no geral... Filme de terror pau mole, filme de herói que quer ser ousado, mas não é. Um monte de morte, qualquer merda. Mas tem violência, que a galera adora, né? Tem violência peronomútil. Cara, esse filme aqui, sério, ele fica no meio termo. Sabe o que é isso aqui? Meia bomba. Sabe o que é isso aqui? O que é? Filme de ver no avião. Nossa, esse filme aqui. Esse aqui é um filme maralhaço pra você assistir no avião. Ele tem 1h25, pois ele entendeu que não tinha nada mais do que isso pra nos entregar. E se você perder metade das cenas, você não vai perder nada, porque o filme é extremamente óbvio. Você sabe tudo que vai acontecer nesse filme. Eu acho muito bizarro que isso aqui é um filme de ideia. É uma ideia só. Tipo assim, e se o Superman fosse mal? Aí eles pegam e fazem o filme, mas eles não têm muito pra onde ir com essa ideia. Não querem desenvolver muita coisa, né? Não é tipo The Boys que quer fazer um mundo com essa ideia, não. Ele só tem uma ideia bem restrita, bem pequenininha, aí vira esse filme. Não acho ruim, mas também não acho muito bom. Eu acho que é um filme que existe. A ideia desse filme é muito melhor do que o produto final, mas muito melhor. Quer dizer, ela era muito melhor. Hoje em dia ela já é tão batida e tão cansada que eu diria que ela nem é mais uma boa ideia, mas na época de lançamento eles conseguiram aqui desperdiçar uma boa ideia. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Estamos errados e Brightburn é um baita filme? Se você acha isso, comenta aqui embaixo. Se você é um dos 147 fãs desse filme, comenta aqui embaixo, porque eu sei que eles existem, eles estão aqui pelo Brasil, entendeu? Eu, obviamente, não gosto do filme, me desagrada, ele me irrita esse filme, mas depois que você deixar seu comentário, você também pode acessar os links que estão aqui na descrição e conferir ali as nossas redes sociais, as lives do Miguel e o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que está aqui no YouTube. Tem uma ideia, tá? Qual a ideia? Um filme
onde um garoto é picado por uma aranha, desenvolve poderes de aranha, sobe nas paredes, joga teia, só que ele é do mal. E ele começa a matar vários animais, um escorpião, um polvo, Um duende! Oh, meu Deus.